Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu aqui, fazendo 2 vídeos no mesmo dia, por isso que eu tô com a mesma roupa. Gente, dá uma olhada nessa foto, pausa ela, o vídeo, pra você dar uma lida. Gente, hoje eu quero questionar alguns costumes. Bom, a gente vai usar o dicionário de sociologia para entender o que é costume. Costume é o modo regular, padronizado de parecer ou comportar-se. Aperto de mão, reverência, beijo, por exemplo, são todos meios costumeiros de cumprimentar pessoas que distinguem uma sociedade de outra. Bom, costume é algo que a gente, pelo âmbito, pelo meio cultural na qual a gente está inserido, a gente tende a reproduzir essas ideias que às vezes a gente nem sabe por que faz. Essa foto tem uma frase legal nela, que mulher no volante, perigo constante. Gente, desde quando eu era criança, desde quando eu tinha aí meus 13 anos, eu já ouvia essa frase. E a gente nunca se questionou. Muita gente fala assim que essa geração é a geração do mimimi. Não, não é que é a geração do mimimi, mano. É que as gerações anteriores não tiveram acesso à informação que a gente está tendo hoje. Então a gente consegue questionar esses costumes no dia a dia. Por exemplo, o estupro. O estupro sempre é visto pela sociedade como culpa da mulher. Ou então é porque ela bebeu e... Então eles sempre tentam justificar a vítima como sendo culpada. Então ela bebeu e saiu pra rua, ela pegou o Uber, dormiu dentro do Uber, ela estava com roupa curta. Então, assim, a gente sempre tende, principalmente essa relação do machismo, a jogar a culpa na mulher. Então, isso é coisa de homem fazer. Não, isso aqui você não consegue. Ah, já dá pra casar, hein? Você sabe cozinhar, então já dá pra casar. Então, a gente tem os costumes vindo desde sempre, uma historicidade onde a mulher nunca teve um papel de liberdade de escolha como elas estão tendo hoje. Então a mulher sempre foi, ela foi sempre resultado do acaso. Então os pais vendiam as suas filhas a matrimônio em troca de terra, em troca de dinheiro. Mulher nunca não podia trabalhar se não tivesse a permissão do marido, ou não podia sair do país, viajar sem o marido permitir. Então a gente tem esses costumes que desde sempre vêm no nosso imaginário, no nosso inconsciente, e às vezes a gente fala como esta frase de mulher no volante, perigo constante, sem questionar, sem saber por que está falando, sem saber de onde vem. É como se a gente, nesse sentido do machismo, usasse tudo para menosprezar, diminuir e desmerecer as atitudes das mulheres. Então eu conheço muito homem aí que dirige ruim e tem muita mulher que dirige muito melhor do que homens mais responsáveis. Então, assim, a gente sempre, ao se sentir menor, a gente tende a desmerecer. E nesse sentido, é aí que vai surgindo os costumes. Então, a mulher vista numa sociedade sempre como segundo plano, quem manda é o homem. O dono da casa é o homem. O homem é o que tem o poder, é o homem que faz as decisões. Então, a mulher sempre vai sendo a segundo plano. E ela, nessa posição, tudo que acontece com ela mesma é a culpada disso. Então, mulher no volante é perigo constante, como se nenhuma mulher, então, soubesse dirigir. Era o tempo inteiro a mulher correndo o risco, como se o homem não corresse o risco de sofrer um acidente, atropelar alguém e bater um carro, né? Então, assim, é uma forma preconceituosa. Hoje, graças à internet, a gente está conseguindo questionar esses costumes. Essa semana, estava andando de carro, e um doido tava... eu nem sei o que aconteceu no trânsito. Eu falei, ô seu viado! Xinguei sozinho, né? Na mesma hora eu falei assim, não, viado não. Porque viado é uma forma pejorativa pra gente xingar uma pessoa como se ela fosse homossexual, fosse uma coisa errada. Uma vez eu lembro que eu ouvia uma pessoa falar pro seu filho, eu não sou homofóbico, eu não tenho preconceito com gay, mas eu não tenho amigo gay... E você não precisa ter também. Eu não preciso andar com gay, mas eu não tenho preconceito. Então, desde sempre a gente tem essas ideias
esses costumes inconscientes na nossa cabeça. Eu não sou machista, mas eu falo tal coisa. Não quer dizer que a gente é machista no sentido de falar com consciência do que está falando. É um costume, gente. É uma cultura. É uma coisa que existe desde sempre. A gente não sabe quando surgiu, mas a gente sabe que ela surgiu, existe por causa do histórico que sempre foi a sociedade, da historicidade. Então eu falar mulher no volante perigo constante, não é que eu sou machista, mas é porque eu estou apenas fazendo algo que o costume faz com que eu faça, que a gente já ouve desde sempre. A questão é, quando a gente é machista, quando a gente entende esse costume e mesmo assim continua falando. Então eu xinguei o cara de viado numa forma pejorativa de tipo, mano, você de ofensa, tá? Então você é gay, então você... Ao mesmo tempo, então, já me policiei. Falei, não vou chamar mais. E ao tempo inteiro a gente tem que estar falando isso aí, porque ofende as outras pessoas. E as ciências humanas, não é que ela vai querer explicar, a gente quer compreender as nossas ações. Ontem a gente estava fazendo uma janta na casa de um amigo meu, aí eu fiz um acompanhamento, ele fez o prato principal. Aí ele falou assim, se tiver gostoso, não fala pra mim que eu tô pronto pra casar, que eu já posso casar. Como se a gente tivesse que casar se soubesse fazer alguma coisa. Nossa, então você sabe passar roupa, já pode casar. Não, mano, eu vou usar roupa, então eu tenho que saber passar roupa. Eu tenho que saber lavar roupa. Não é porque eu sei lavar roupa que eu já tô pronto pra casar. Nem todo mundo quer casar. O casamento é uma indução da sociedade, porque o Estado ele existe por causa da família. Por trás da família existe uma indústria de tudo, mano. De material escolar, de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, que assim, sem a família o Estado não existe. Por isso que sempre eles falam que a família tradicional é porque existe uma indústria totalmente a favor da família. Que se não tivesse a família, essa indústria não existiria. É igual filho, mano. Você tem um filho hoje, nossa senhora, é mamadeira, é leite em pó, é fralda, é talco para não ficar de assadura, é hipoglós. Então você tem uma indústria que ela tá dentro de todos os personagens familiares. Mas a questão do preconceito é o seguinte, a partir do momento que a gente consegue entender que essas noções, esses costumes, são formas preconceituosas e a gente continuar falando, aí a gente está sendo. Então, não é que eu sou machista porque eu falei mulher no volante perigo constante, mas se eu saber que isso é uma fala que deseja diminuir e menosprezar e desmerecer as mulheres, então aí eu tô sendo machista. Então o que eu faço? Eu não falo mais. Não é que a galera é mimimi, mano. É que a gente está tentando reconstruir uma sociedade na qual o homem e a mulher possam viver em harmonia e cada um entendendo que um sem o outro não existe sociedade, não existe vida, mano. O homem se acha superior, mas sem o útero da mulher a gente não é nada, a gente nem nasce. E sem o espermatozoide no homem a gente também não nasce. Então a sociedade viu na força do homem o poder, a decisão, a sabedoria. Mas a gente não entende que a gente veio para ser uma unidade. Se a gente não fizer assim, a gente não se desenvolve. Não é que a gente é mimimi, é que a gente está questionando coisas que sempre foram normalizadas, padronizadas. Então por isso que a história, a sociologia, a filosofia, as ciências humanas e sociais buscam estudar a forma com que a gente age no mundo. E a gente entendendo essas conexões, a gente muda nós mesmos. Então eu não vou chamar o cara mais de viado. Se eu for chamar, eu vou arrumar um outro jeito para ofender ele. Mas não viado, porque viado sempre foi uma forma de você ofender uma pessoa dizendo que os homossexuais é um problema, por exemplo. É pecado, é coisa errada. Quando não são. Aliás, cada um tem direito de ser o que quer e ninguém tem que falar nada com isso, mano. Mas a questão é o seguinte, se a gente continuar culpando as mulheres pelos estupros, se a gente continuar culpando os homossexuais por não sei o que, por tudo isso, a gente jogar a gente tem que olhar pra nós, mano. E o Psicolândia tem essa ideia, olhar pra nós. Então olha essa foto de novo, se você falar que você não é machista, reveja todas as suas falas do dia a dia. Você pode se considerar não sendo um machista, mas as falas, os costumes que você tem são costumes machistas, porque a gente tem uma sociedade que viveu sempre assim.
a mulher em segundo plano. E é papel nosso ir desconstruindo essas ideias, esses costumes. Filé, é isso para hoje. Segue o canal, curte e se inscreve o sininho e passa para frente. Grande abraço.